Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao ADMcast, um podcast para a gente poder conversar sobre empreendedorismo, gestão, inovação, negócios e sempre trazer uma dica para você que está pensando em empreender, em colocar seu projeto além do papel, né, colocar na prática, com planejamento e com execução também. Então, a gente vai ter essa proposta de poder conversar sempre, trazendo insights, ideias, alguma coisa que possa enriquecer o seu repertório na sua caminhada empreendedor também. Tá joia? E hoje eu tenho o prazer de receber minha grande amiga, minha grande vizinha já há bastante tempo, né, Cíntia? Cíntia Isso, Guglielmi, muito isso. prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você. E, claro, aprendendo cada vez mais. Isso é muito Sempre, importante. sim. A gente tem essa proposta, né, de poder conversar sobre empreendedorismo. Você tem o seu negócio, né? Você tem já uma família de empreendedores. Isso vai ser muito bacana a gente poder compartilhar para poder trazer para as pessoas a importância, né, de poder ter um segmento de expertise, de conhecimento para poder favorecer a jornada empreendedora. E na condição de educador empresarial, né, de Hum. poder ser uma pessoa que faz palestras, dá curso, treinamento, eu estaria reforçando a questão da capacitação. Porque é muito comum a pessoa achar que pode ter uma ideia e vai dar certo logo de cara e que Não. vai fazer alguma coisa sem muito planejamento e vai ter fôlego para poder manter o negócio. Então, se você quiser comentar um pouco de como que é para você ter o seu business, né? Como falamos até com histórico familiar e também como se diferenciar da concorrência dentro de um campo de alimentos, quiser compartilhar e trazer um pouco dessa bagagem para as pessoas, vai ser também muito bom para eles. Então, como havia comentado contigo, né? Aham. Eu sempre vim de uma família. O meu pai começou como um dos pioneiros sempre na área de alimentação. Uhum. Ele começou com um importador, onde faltavam os produtos aqui no mercado, ele ia lá, corria e abastecia o mercado. E ele se destacou muito por esse lado, tendo uma importadora muito forte na época dele, Uhum. mas aí ele resolveu, sempre na área da alimentação, resolveu seguir outros caminhos, onde ele foi para o segmento industrial, Uhum. onde ele construiu uma fábrica, produzindo, enlatando atum, onde Uhum. ele pegava o atum, o peixe, tinha todo o pessoal da produção que cozinhava, enfim, Uhum. produzia o atum. Uhum. Aí eu comecei com ele junto, atuando no segmento de prospecção do produto dele no ponto de venda. E eu criei uma equipe de promotoras de venda, onde eu fazia, enfim, todas as ações no ponto de venda, tipo degustação do produto, enfim, aí comecei, aí ele entrou, a gente teve que fechar essa unidade em São Bernardo do Campo, e ele teve que fomos para o polo industrial lá na região de Indaiatuba, onde ele está no segmento de óleos vegetais, ele refina óleos vegetais, produz gorduras vegetais e margarinas. Uhum. E aí Sim. eu atuei com ele nessa parte de marketing também, fazendo a prospecção, os Uhum. catálogos, enfim. Aí depois ele me chamou para eu atuar mesmo no setor comercial, onde que eu sempre gostei o que eu sempre gostei de fazer, Uhum. entendeu? Sim. E com isso eu tinha muito, eu comecei com pequenos clientes, depois eu atuei em grandes clientes como Balduco, General Mills, né? Tinha ótimos clientes. Uhum. Aí resolvi abrir, sair, ainda atuo com ele, eu Uhum. tenho os meus clientes, mas eu sou como representante comercial dele, Aham. tá? Aí, faz 5 anos atrás, eu resolvi criar a Ingrediente Santa Vita, Uhum. né? Sim. Aí você tem a Ingrediente Santa Vita hoje, que é um site, é uma plataforma de vendas online, Uhum. onde a gente comercializa vários tipos de ingredientes para uma vida mais saudável. Legal. Entre eles tem a parte de farinhas especiais, farinha sem glúten, Uhum. toda a parte de grãos, chia, cereais. Tem vários tipos, mais de 1.000 produtos Que cadastrados. bacana, que legal. E não só isso, eu gosto de fazer a minha parte, que é a visita no cliente, conhecer o perfil Uhum. do cliente, saber as necessidades do cliente. Eu atendo também vários buffets, restaurantes, empórios, Aham.
Enfim, eu tô sempre nessa área de vendas e na área de alimentação. Aham. Adoro. E o gozado é que muita gente não gosta da parte de vendas, né? Porque é uma coisa que você tem que se expor, você tem que ir atrás, tem que prospectar. Muita gente, de repente, é bom numa atividade, seja cozinhar, seja poder fazer uma programação de um Sim, computador. sim. Agora, se vender, se expor, né? Aceitar ter resiliência para poder, às vezes, receber um não e não desistir, você tem essa facilidade, você tem esse gosto para poder fazer essa atividade. Sim, sim, mas é preciso aprender cada vez mais, né? Claro, Porque a concorrência, conforme eu estava te falando, tem muito concorrente hoje. exato. E Né? nada melhor que você para me ajudar também nessa parte de empreendedorismo, né? Sim, como falávamos, né? Essa questão da capacitação ela é muito importante. Muito. Embora hoje em dia se fala que não precisa nem fazer faculdade, que você pode, né, começar um negócio de repente numa área alheia àquilo que você tem maior conhecimento, mas o negócio não é aventura, né? Você está colocando a sua reputação, você está colocando o Teu seu caixa nome. financeiro, você Uhum. está colocando às vezes uma equipe que também vai estar participando desse projeto. Então é claro, às vezes pode vir alguma ideia inusitada, uma oportunidade de mercado, mas você conseguir fazer um planejamento financeiro, um estudo de mercado, poder fazer capacitações para uma equipe de vendas é fundamental para o negócio poder prosperar, crescer, se Sem desenvolver. dúvida, sem dúvida. Exatamente. Rafa, hoje eu sou o meu negócio. Eu Uhum. sou o meu negócio, maior negócio. Hoje em dia, se você tiver. Você não consegue ser tudo numa empresa. Você Sim, precisa ter essa organização exato. empresarial, porque senão você não Uhum. sai do seu lugar. É. E eu estou sentindo essa dificuldade hoje. Uhum. Se eu não me aprimorar, eu não vou sair Uhum. daquele faturamento. E eu quero, todo mundo quer crescer, né? Exato. Crescer. Então, se você me permitiu, né, de poder também falar de uma parte um pouco mais técnica de gestão, administração, eu colocaria o seguinte, que inclusive é um estudo que a antroposofia, embora seja um ramo do conhecimento que vai trabalhar mais o ser humano, também tem esse olhar para negócios, para empreendedorismo, para poder construção de um legado, e se coloca basicamente o seguinte, pelo que a gente está conversando. Uhum. Há um momento em que o negócio surge e ele gira em torno do pioneiro, ou seja, né, a pessoa que montou o negócio, ela que tem o conhecimento, e tudo vai ser centralizado nessa pessoa, todo mundo vive uma fase como essa quando monta o próprio negócio, e aí o negócio começa a crescer, começa a dar certo, começa a emplacar, e você precisa contratar mais pessoas, começa a criar os departamentos da empresa. Então vem a segunda fase, que vai ter um sistema de operação, que vai ter, como falamos, né? Uma formação para os vendedores, baseado na sua experiência. O que dá mais certo, o que as pessoas gostam de ouvir, como que você pode atender melhor um atendimento ao cliente. E aí você vai começar a colocar processos na empresa, não vai ser só centralizado no pioneiro. Cada um vai ter a sua função e a sua forma de operar. E aí, claro, a empresa vai poder crescer cada vez mais, vai começar a se integrar cada vez mais com a comunidade onde está estabelecida, com a parte ambiental, com a parte social, e vai ter o segmento do negócio para poder evoluir sempre. Mas isso que você está trazendo, né, do desafio do empreendedor que vale para qualquer pessoa que monta o próprio negócio. Ela vai ter uma centralização em quem fundou a organização e depois vai ter a departamentalização, vai ter a distribuição das decisões e vai ter as funções sistematizadas para cada um poder desempenhar, para que você possa pensar mais na parte estratégica do negócio e o operacional você vai delegar, vai ter quem vai saber cuidar do financeiro, da gestão de equipe, do processo comercial e, claro, você, por ter fundado, vai poder capacitar e trazer todo o seu know-how para cada um poder tocar cada atividade, cada setor da empresa. Sim, sem dúvida. Exato. E aí, como estamos falando, né, por conta de ser um ramo concorrido, de bastantes players, né, que vão estar trabalhando no ramo alimentício, ter um diferencial, conseguir encontrar o seu ponto forte, evidenciar isso na sua comunicação é fundamental para não parecer mais para poder mostrar que você tem uma singularidade na sua atividade. Sim, sim, sem né? dúvida. Então, você ter um histórico já familiar, você ter toda uma expertise de indústria, de trabalhar com seu pai, de poder ter essa representação com grandes empresas, também é um grande diferencial que você tem, por toda uma expertise que você acumulou na sua jornada. Sim. Né? Para poder... Mas eu tenho essa necessidade de ter que aprender mais. Exato. Ter cada vez mais, porque é você tentando 1000 vezes que chega uma hora que você faz um gol, né? Exato. Um gol diferenciado que o mercado
ainda não tem essa coisa diferenciada. Uhum. Então, por isso, e isso vem de um insight. Esse Sim. insight, como vem? Com vários estudos, várias leituras, Exato. várias comparações que existem no mercado. Exato. Se você não tiver essa formação, esse programa de formação Uhum. empreendedora, você não chega em lugar nenhum. Sim. Hoje em dia se fala que não existe mais o ex-aluno, se fala no lifelong learning, ou seja, você aprender durante a vida toda. Já foi a época que você podia fazer uma faculdade, um curso de capacitação e viver com isso, atualização constante, novas capacitações, aprender novas tecnologias é fundamental e que não está trazendo. Você vai na própria rodagem, estudar concorrência, na própria vivência, encontrar qual que é aquela frase de impacto que faz sentido para o cliente poder ouvir, né, e abrir portas para poder apresentar seu produto. Então, a gente está trazendo, né, nessa nossa conversa aqui a importância da capacitação, da atualização profissional e da formalização para que não fique uma coisa que daqui a pouco qualquer ventania derruba a gente não tem como se guiar no restante da proposta do negócio. Sim. Né? E aí, para a gente poder seguir na conversa, Cíntia, eu vou fazer uma nova comparação que entra no que você estava trazendo para mim. Hoje em dia, por exemplo, com o Uber, com a questão dos aplicativos, de você poder chamar o carro na porta de casa, com toda uma comodidade. Lá na Move, né? Exato. Também, eu trabalho muito com eles. Toda essa logística, ela vem até afetando o setor automobilístico. Porque, por exemplo, antes era sonho de quem fazia 18 anos ter o primeiro carro, ou então, de repente, a pessoa, né, se casa e tem 2 carros na família, etc. Só que com essa mobilidade, por conta de outras empresas fazendo esse serviço pra gente, quem fabrica carro, seja qualquer indústria automotiva, ela vai ter um prejuízo, que as pessoas não estão mais comprando 2 carros, às vezes nenhum carro. Verdade. Então, todo mundo tem a sua expertise de atuação, de repente, fabricação de utilitários, de veículos de passeio, o que for, né, com o seu diferencial, como estamos conversando, mas saber dar um passo para trás. Entender que você está no ramo de mobilidade urbana, não apenas de veículos de passeio ou então de carga. É você poder entender que você está num negócio mais macro e lá poder se reorientar. Bom, eu estou no campo de alimentos, como é o seu caso, por exemplo. Hoje eu trabalho com alimentação saudável, que é algo bastante demandado, muito enaltecido pelas pessoas, buscado pelas pessoas, e sempre está antenado com tendências. Hoje as pessoas estão querendo mais a parte de farináceos, de grãos, né? Ou de repente agora eu comecei a atender buffets ou restaurantes, talvez vai ter outros insumos que também vão compor a carteira de produtos. Então entender que você está no ramo de alimentos e não específico numa atividade singular que daqui a pouco aquilo tem uma alteração de mercado e você não saberia manejar tão fácil. Então alimentação saudável é mais ampla para poder ter atividades em geral de acordo com cada demanda. Né? Então na sua atividade que vai ter frutas e castanhas, temperos, adoçantes naturais, é poder entender quais são as demandas e procurar atender isso, né? Ouvir as pessoas e você certamente estar no contato com o cliente que está comprando, você vai ver o que está sendo buscado, quais são as tendências, o que pode ser dali para frente. Sim, né? Nossa, por isso que é a importância da gente cada vez mais, que nem você está tendo essa oportunidade de nos passar novos conhecimentos, né? Então, eu acredito que é muito importante para quem quer empreender. Sim. E precisa dessa fonte de informação. E você pode me ajudar muita gente. Sim, a gente vai continuar conversando também nesse sentido. E eu faria um novo acréscimo para a gente poder continuar essa nossa conversa. O Flávio Augusto da Silva, que foi quem fundou a escola de idiomas WhatsApp, né, que também tem unidades fora do país, tudo. Aliás, eu acho a melhor escola. Sim. Onde eu aprendi a conversar foi no WhatsApp. No WhatsApp. Exato, né? Então, e aí o que acontece? Ele já vendia cursos de inglês, né, numa outra escola que ele era funcionário, numa questão bastante autônoma, né? Ele conta com bastante riqueza de detalhes desse momento dele. E aí ele identificou, falou, puxa, né? Um curso voltado para executivos, que talvez não tenham tanto tempo para poder se capacitar para uma questão profissional, de promoção no trabalho, para poder trabalhar em outro país de acordo com a demanda da empresa. Um curso mais enxuto, 18 meses, 1 ano e meio, mais focado na parte prática, menos gramática, menos alguma coisa que possa ser abreviado. Desculpe.
Aí ele formatou esse método de ensino, que você mesma, por experiência, está dizendo que é bastante válido. E ele, por ser um empreendedor, por ter toda essa vivência de campo, né, de poder oferecer, captar alunos e também montar a empresa, ele coloca que você tem que ter resiliência para poder saber receber um não e não esmorecer por isso. Ele fala, tem que durar 30 segundos a sua tristeza de não ter fechado um negócio e seguir pro próximo, porque senão... Porque o não você já tem. Exato. Você já tem. Agora cabe a você insistir em ter o sim, entendeu? Exato. Persistir, né? Pra poder continuar com perseverança, acreditar no propósito, acreditar no benefício que isso leva pras pessoas. E aí você vai. Às vezes marcar uma reunião a pessoa não vai. Ou então pode acontecer de estar quase fechando e a pessoa diz que fechou com o concorrente. Então vai ter oscilações. Mas esses são... Eu acho que os desafios faz parte do crescimento. Claro. Mas... Porque aí você começa a pensar, poxa, onde eu errei? Aonde eu posso ser melhor? Para melhoria, para melhoria contínua, para poder ter aperfeiçoamento. Se meu concorrente faz aquilo, por que não a gente tentar poder atender de uma forma ainda melhor do concorrente? É assim que o mercado funciona. Exatamente. É assim. É que às vezes as pessoas podem... É que às vezes as pessoas podem ter algum tipo de problema com receber um não. Parece que a pessoa... tá negando a pessoa, mas não, às vezes é uma oportunidade que ela entendeu que não era momento, ou que de repente encontrou um outro caminho para poder seguir. Então, a gente conseguir, né, ter essa musculatura de poder continuar, perseverar, acreditar, são virtudes, paciência, que hoje em dia não são tão trabalhadas por todo o imediatismo que existe na sociedade, mas é isso que vai fazer a pessoa poder ter constância e, portanto, colher os frutos. Né? Quando a gente não tem tolerância... trabalhar o otimismo, sabe? Toda a parte também, eu acho que sentimental, não sei se é a palavra sentimental. A parte emocional, né? Emocional, exato. Desculpa. Imagina. Emocional também ajuda muito, né? Porque tem, às vezes, uma pessoa mais tímida. Exatamente. Sabe? Aí encontra também... porque a gente encontra com almas boas e almas ruins, né? Em todo segmento. Nossa, quantas vezes, sabe? A pessoa te deixa horas e horas esperando para conversar com você, não te dá menor respeito, Exatamente. Sabe? É complicado. Então, e a gente fica, sabe, machucado. Exato. Não tem como. Então, aí que vem o que a gente está falando, da resiliência, da perseverança e da constância. Né? Todo sucesso ele vai ser construído no dia a dia, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, essa continuidade toda que vai fazer a vida longa do negócio. Então, né, é a gente poder ter esse calejamento, não sei nem se assim que pronuncia a palavra, para poder aguentar. Tá frio, tá chovendo, não deu certo agora, de repente ficou para semana que vem. Ter essa perseverança ela é fundamental pra gente não esmorecer e daqui a pouco, né, morrer com um projeto que podia ter muito sucesso. Exatamente. E aí quando você diz, Cíntia, com relação à parte emocional, seria no campo da inteligência emocional, né, que é você conseguir ter autoconsciência, que é o primeiro pilar, você conseguir se perceber, se mapear, ver seus pontos fortes, seu temperamento e poder ajustar isso no seu processo de negociação, que vão ter pessoas que são um pouco mais plácidas, vamos dizer assim, que ela vai, né, ficar conduzindo a coisa de uma forma mais neutra e vai ter o seu porquê de ser assim. E tem pessoas que não, por temperamento ela é um pouco mais objetiva, um pouco mais contundente, um pouco mais firme. Então você vai se conhecer, né? Aí eu só, aproveitando que estamos falando de conhecimentos técnicos, né? Falar que a atenção plena, o mindfulness, a autoconsciência vai trazer todo esse embasamento para o seu autoconhecimento, para a sua própria estruturação. E aí eu vou conseguir entender outra pessoa, como que ela tá, se ela tá num bom dia, se ela tá favorável para uma conversa mais longa, ou precisa ser um pouco mais breve porque ela tem reunião daqui a pouco. Então você vai criar esse vínculo emocional com a pessoa, essa afinidade para poder conduzir a conversa e também entender contexto, ou seja, a gente está conversando, talvez tenha algum assunto até que seja particular nosso, do tipo, temos filhos na mesma idade, mas entender, puxa, né, o que a empresa precisa ganhar com isso? Será que vale a pena a gente, de repente, tentar flexibilizar um pagamento para conseguir fazer um contrato mais longo? Ou então pensar que a partir dessa reunião vai ser sacramentado alguma coisa que vai também se trazer outros produtos da empresa. Então, ter essa visão de decisões inteligentes para o conjunto, também a sequência de você ter uma autoconsciência plena, entender outra pessoa e pensar, bom, a partir daqui que nós estamos criando, para que nós estamos levando esse direcionamento? E aí, que ele está falando, é o componente emocional, você conseguir entender o estado da outra pessoa, conseguir criar essa relação de empatia
para que a conversa seja duradoura, perene e construtiva. Não fica aquela coisa que assinou porque era imediato, precisava, aí daqui a pouco não tem aquele prazer de retornar. Positivo, né? Exato. E não tem vida longa o contrato, não tem vida longa o projeto, quando uma parceria pode estabelecer em condições de maior leveza, né? De interação. E aí esse tema da inteligência emocional ele vai ser bastante recorrente hoje em dia, porque estamos ainda em tempos de pandemia, né? A gente, né, querendo ou não, sempre vai ter uma afetação por todo esse estresse, questão de saúde mental, questão de saúde mesmo fisiológica, por todo esse contexto que vivenciamos. E aí, né, já foi isso o tempo que a pessoa podia ser boa tecnicamente e não ser boa na relação com outras pessoas. Hoje o trabalho em equipe, você conseguir fazer né, assim, uma relação mais duradoura vai ser em se lidar com pessoas. Eu não sei se é o Richard Branson, que é o criador da Virgin, né, da gravadora, que depois tem companhia aérea, tudo que ele fala. Empresas são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Nossa. Então, ter essa relação de empatia, de inteligência emocional, de criar um vínculo construtivo é fundamental. Você talvez tenha vivido bastante isso, de firmar parcerias que depois, né, trazem toda uma sustentabilidade para o negócio. Com certeza. Atender General Mills, atender Balduco, vai ser sempre uma relação de aproveitar-se uma grande oportunidade e criar uma fidelização, tudo, sim, né? Maior, com certeza. E você acha mais desafiador lidar com um comerciante de menor porte ou, eventualmente, uma empresa de maior porte vai ter uma agilidade maior? Como que você vê essa relação, Cintia? Eu sempre achei que... eu acho que tem que começar, assim, com umas coisas mais simples, sabe? Que nem eu fiz. Eu comecei, eu ia no supermercado, né? Falava com os gerentes. Na época, tinha vários supermercados. Não é só hoje que é Carrefour, Pão de Açúcar. Na minha época, tinha muitos. Então, eu comecei a lidar com os gerentes de loja. Depois, eu fui atendendo os menores clientes, medianos. Cada segmento é um aprendizado. Sim. Sem dúvida, sabe? Porque tem uma pessoa que trabalha de um jeito, o pequeno de um jeito, o médio. Agora, quando você vai atender grandes contas, né? Eu acho que você tem que ter um embasamento, uma bagagem, uma bagagem, uma formação melhor, sabe? Para eles também acreditarem no teu trabalho. Exato. E ter essa parceria, e confiar na parceria, entendeu? Exato. É super importante. Sim, e é muito legal você trazer isso, Cintia, pelo seguinte, muita gente acha que, né, para poder dar certo tem que já faturar 100 mil reais, né, nos primeiros 3 meses de empresa, ou tem que bombar em um ano. Não, como falamos, um planejamento, uma estruturação, uma reserva financeira te permite, né, poder viver o negócio, tentar mais um pouco, hora a economia vai estar mais favorável, hora nem tanto, e você conseguir ganhar, como você está falando, essa experiência, essa vivência toda para poder trazer substância, né, para pegar uma grande conta, a pessoa poder confiar em você, mostrar que você tem um portfólio, um repertório, toda uma construção que você fez e que vai poder se comprometer com uma demanda maior, com um contrato mais longo, né? A gente acha às vezes que fazer sucesso é já do dia para noite começar a trabalhar para grandes empresas, mas não, é uma construção isso, né, como você está trazendo. É toda uma formação que você faz dia após dia. Então, tem o dia 1 para todo mundo, tem o dia 2, tem o dia 3. E assim, né, se você quiser até comentar isso, mas fica à vontade, vou fazer uma frase aqui, uma tirada que fala assim: leva muito tempo para você poder fazer sucesso do dia para noite. Ou seja, você constrói durante muito tempo, aí do dia para noite virou maior, mas não foi do dia para noite, foi toda uma construção que você fez durante um longo período. Sem dúvida. Eu nunca consegui, da primeira vez, dar uma acertada, entendeu? Então. Você tem aquilo que eu te falei, você tem que se diferenciar do teu concorrente. Exatamente. Você tem que ter uma ideia, um insight novo, aquele que o teu concorrente não pode, não tem, você tem que criar. Exato. Então, eu acho que isso vem por uma consequência de trabalho, né? Exato. Sem isso, você não chega a lugar nenhum.
por um E eu não apren- acredito em milagre. É. Tudo bem, sorte pode ajudar. Uhum. Ter sorte, lógico, Uhum. ajuda, mas em milagre. Você vai ter o aprendizado com a própria vivência, o que tá dando certo, o que nem tanto, como que pode modificar, como que o concorrente tá fazendo. E mesmo, Cíntia, quem consegue acertar de primeira, vai ter que se reinventar em algum momento. Sim, no meu Vai- caso, eu né? preciso me reinventar, eu preciso criar ter novos conhecimentos para poder continuar no mercado. É. Senão, Eu tava eu vendo. já posso me considerar fora a carta do baralho. Inclusive, eu trago comigo, embora professor hoje, né? Que todo professor, para ser bom, ele tem que ser também um bom aluno, né? Se ele não se atualizar, não tiver humildade para também sentar na cadeira da escola, adquirir novos conhecimentos, ter novas experiências, ele não vai ter o que levar adiante na sua função de professor. E estava estudando, acho que nessa semana ainda, e foi falado o seguinte: o Sun Tzu, que acho que é dessa obra, Da Arte da Guerra, Ah, né? super legal, É. assim. Que é uma obra bastante clássica na literatura Uhum. das estratégias, que ela fala o seguinte: a sua grande fortaleza hoje vai ser o seu grande ponto fraco amanhã. Uhum. Aí ele diz da seguinte maneira, né? Foi o Pedro Superti, não tem por que não dar os créditos também pro professor que também aprendo com ele. Já tive no lançamento do livro dele, inclusive aqui próximo na Paulista, né? Já tem uns 3 anos isso, acho que antes da pandemia. E aí seria basicamente o seguinte: se você é bom hoje, de repente, como por exemplo a Kodak foi nos filmes analógicos, vamos dizer assim, né, de fotografia, e havia todo um pátio industrial para poder se fabricar filmes Filme, físicos, né? Toda uma as indústria química ali em máquinas. cima. Uhum. Exato. E aí, o próprio pessoal da Kodak identificou a tecnologia da foto digital, levou-se para a organização e falou: olha, né, trabalhamos aqui com fotografia, ó, também tem aqui a fotografia digital. Só que como havia toda uma indústria de filmes físicos, falar, puxa, né, agora a gente, né, descontinuar todo esse projeto, essas plantas de fábrica, tanta gente contratada para agora apostar numa nova tecnologia, não se deu linha nessa conversa. O que Uhum. aconteceu? Outros criaram também, né, conseguiram essa forma de registro de imagens ou de filmes também, e a Kodak, que era uma grande empresa, talvez a referência em filmes físicos, né, analógicos, perderam, né, toda a sua Espaço. pujança de mercado. Uhum. E assim qualquer outra empresa, quando ela não se mantém se atualizando, se reinventando, se adaptando, o que é bom hoje, um gol que você faz de cara no primeiro cliente, na terceira tentativa, daqui a pouco é superado por um concorrente. Uhum. Né? Então Sem essa dúvida. flexibilidade, esse aprendizado constante é fundamental. É. Que é o que você está trazendo, de estar se capacitando, né? Entender desse novo cenário, para onde que eu posso ir, para onde que eu posso fazer melhor. Essa atualização, essa humildade da melhoria contínua, ela é fundamental. Sim, sem dúvida. Né? E aí, naturalmente, cada segmento, você que está pensando em empreender, seja no ramo de alimentos, seja no campo da educação, como o meu, seja no campo de uma tecnologia, é legal a gente conseguir lançar um produto que dá certo, conseguir alcançar um grande cliente, mas é vida longa para o negócio, é horizonte de largo prazo, né? De longo prazo, e ter esse horizonte está sempre, né, analisando tudo isso, porque senão daqui a pouco a gente é superado e não entende muito porquê, né? Parece que do dia para noite começou a dar errado, mas será que não foram pequenas coisas que nos levaram, né, para um insucesso um pouco mais significativo? E aí, Cíntia, né, já que estamos conversando para poder também trazer inspiração, né, para pessoas que queiram montar o próprio negócio, tem algum caso assim de algum aprendizado, alguma superação que você teve na sua jornada que você acha legal de dividir, de passar, olha, né, eu estava quase fechando um negócio, aí a pessoa parecia que não ia fechar mais, daqui a pouco ela até ampliou o vínculo do contrato. Tem algum case assim que você gostaria de dividir para poder dizer que a resiliência, a superação, a atualização, ela acaba sendo importante e agregadora para quem está montando o negócio ou pensando em colocar em prática? Então, na época que eu trabalhava junto ao meu pai, o segmento dele era muito de preço. Porque a gente sempre concorreu com grandes empresas. Cargill, Bunge. A gente é um pedacinho lá de uma empresa nacional, não tem aqueles recursos Uhum. de capital, né? Principalmente. Então, era. E eu acho que
eu senti essa maior dificuldade. Hoje, na minha empresa, eu atendo os clientes menores, entendeu? Uhum, Então, eu acho que eu tenho que me atualizar. uhum, Essa é uma grande dificuldade que eu uhum, tô enfrentando na minha empresa, aham, que é totalmente diferente daquilo que eu fazia na empresa do meu pai. uhum. Mas assim, até trazendo isso para compartilhar enquanto aprendizado, mesmo superação, a gente conseguir dar um passo para trás, né? Conseguir enxergar O teu que erro, Oi? o teu erro. Não erro assim, eu digo, por exemplo, né, só para contextualizar um pouco. Hoje, nós temos o que é chamado de nova economia, que é uma questão que tem a digitalização da informação, que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, que você tem a virtualização do comércio. Então, você falou, havia, né, uma estrutura seria a velha economia, em que você tinha, talvez assim, um acesso à informação não tão pleno como hoje. Então você conseguia atender uma grande conta porque você marcou presença, que você conseguiu construir uma parceria. Aí com o e-commerce, que é uma coisa que você atua hoje, né? Você tem uma plataforma online, você tem uma nova dinâmica de negócios, é um novo momento, é um novo perfil, uma nova forma de atuar. É sim, sem dúvida, e eu sinto essa dificuldade. Por quê? Porque eu não sou da geração que trabalha com a inteligência artificial. É, Eu não sou dessa época. uhum, E eu preciso, hoje eu tô precisando, tô pedindo auxílio para as minhas sobrinhas, porque uhum, elas entendem uhum, muito disso. É uma uhum. coisa que eu nunca tive na faculdade, não sei Então, nem o que é. Eles usam termos que a gente e eu não então, entendo. E isso, para quem tem um e-commerce que nem eu, a Ingrediente Santa Vita, é fundamental. Você tem que ter o quê? Estagiários que estão nesse campo de TI, uhum. que é fundamental para o teu negócio. Então, Senão você não vai. E eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, isso é um ato de humildade, reconhecer, né, que a gente talvez não conheça de tudo, que precisa, às vezes, delegar para pessoas que tenham um conhecimento de lidar com isso. Tem os nativos digitais, né, que é quem nasceu, acho que a partir dos anos 2000, 2010, que já nasceu com celular, com tablet, com um monte de coisa, que tem toda uma familiaridade maior com esse campo digital, que é o que falamos que delineia a nova economia. Tem a velha economia, em que você tinha uma parte mais analógica. Hoje é digital, é de qualquer lugar do mundo, é o tempo todo, são outras formas de relações das empresas. Então, saber, né? Puxa, meu histórico é trabalhar com grandes marcas, né? Com grandes fregueses. Agora, nesse novo momento, não. Eu vou, né, me adaptar para esse novo cenário, eu vou fazer uma base agora com clientes menores para poder também me entender nesse novo momento da economia e aí depois poder crescer de novo. Porque tem quem acha que você reduzir um faturamento ou você ter que aprender até sobre o seu próprio negócio é retrocesso. Parece que é algum tipo de perda, mas não. É ser inteligente até emocionalmente você conseguir reconhecer que precisaria de uma capacitação, de uma orientação, alguma coisa para poder seguir na caminhada. Porque se a gente vai achar que o crescimento ele é infinito, daqui a pouco ele não é e a gente quebra e perde toda uma oportunidade de deixar ou de manter um legado para próximas gerações, gerar emprego, enfim. Exato, exato. Eu acho que é o Peter Drucker, que é o pai fundador da ciência da administração, que ele fala: nem as árvores crescem até o céu, é preciso se reinventar. Que é o que você está colocando. Já tive todo o histórico com meu pai de indústria, né, com toda uma base, né, de clientes, ou mesmo de empresa toda. E aí a economia muda, entra a internet, entra um monte de coisa, então precisa se readaptar, se reinventar, e aí É para como, poder crescer de novo, de maneira sólida, fazendo a coisa com segurança, com planejamento, aí o negócio pode ter vida longa. E aí, né, eu tô aqui para poder, né, partilhar, como a gente está conversando, aprendizados, ideias, mas só um último componente para a gente poder trazer mais insights aqui para poder aproveitar a sua vivência toda, Cíntia. Uhum. Tem dois grandes profissionais da administração que são o Sandro Magaldi e o José Salib Neto. E estudando essa nova economia, essa adaptação toda que você vive no seu negócio e que tantas empresas vivem, eles falam de motor 1 e motor 2, que significa o seguinte: você tem a sua empresa hoje girando
na atividade principal. Só que você percebe que a dinâmica da internet está mudando o jeito das pessoas comprarem. Então você não vai parar do nada ou tentar pegar o seu negócio hoje e tentar só colocar uma nova tecnologia. Você monta um negócio paralelo, vira o motor 2 da empresa, isso ganha força, aí daqui a pouco você vai baixando esse aqui e vive nesse novo. Os bancos vivem isso, por quê? O atendimento no caixa físico, a visita Sumiu, na né? agência presencial tá morrendo. Então, ao invés do banco tentar encaixar um novo software, uma nova maneira de lidar nesse novo momento, não. Você cria uma alternativa digital para o banco, vai ser 100% online, você cresce isso, e aí daqui a pouco você reduz a atividade física e vive com esse novo motor que você criou. Então você tem toda uma história no campo da visita, de grandes clientes, com grandes demandas, e ter agora, né? As suas sobrinhas te ajudando, estagiários, o pessoal que é mais... A parte de TI, né? Exato. Isso vai te criar uma nova estrutura para você poder pegar todo o seu conhecimento dessa parte anterior da sua vivência e trazer agora a direção para esse novo motor que está se desenhando para essa economia digital, para o e-commerce, para o online. É verdade. Essa flexibilidade toda é bem importante, né? Por isso que o crescimento, o aprendizado, tem que ser constante. Senão, não consegue chegar no objetivo, na Exatamente. tua meta. Exato. Não consegue, é humanamente impossível. É lógico que você pode aprender muita coisa no campo, como eu aprendi, Uhum. entendeu? Mas hoje o universo está é gigante. Os campos que você tem que atuar para ter maiores conhecimentos. Até porque a concorrência hoje está muito grande, né? Você tem diversos tipos de concorrentes diretos e indiretos. Então, né, você não pode simplesmente ter, vamos dizer assim, uma atividade que você faz bem feita e isso vai te manter no mercado para sempre. Daqui a pouco alguém te copia, daqui a pouco alguém faz um pouco melhor, daqui a pouco alguém baixa o preço. Então, como falávamos, de diferenciação, você conseguir entender de concorrência é fundamental para se manter competitivo, se manter atualizado, se mantendo no mercado, né? Que é essa parte de planejamento, de organização toda que você estava trazendo. E aí, qual que seria o grande diferencial que você acredita que o seu negócio destaca dos demais, né? Porque alimentos é meio que commodity, né? Essas partes mais assim de insumos, elas seriam talvez até um preço similar de um fornecedor para outro. Como que você trabalha hoje o seu destaque, a sua diferenciação de mercado? Olha, pela a entrega muito rápido, muito rápido. As embalagens diferenciadas. Hoje as minhas embalagens são herméticas e eu posso fracionar o produto do jeito que o meu cliente quer. Uhum. Eu acho que isso é um grande facilitador de abertura de novos clientes. Uhum. Eu particularmente sinto essa dificuldade hoje, que grandes distribuidores do mercado querem um pedido mínimo, e um pedido mínimo um valor muito alto, e aí o pequeno, o médio, não tem como arcar. Essa facilidade por eu estar na zona cerealista também, sabe? Então eu trago os produtos de lá na porta do cliente. Então isso... É uma customização, E rápido. Nem uso mais os correios. Nem uso, não sei, porque o governo atual quer voltar com... Mas o correio está no passado. Hoje você tem plataformas digitais de entrega, né? É muito facilitador. Onde você coloca o teu pedido no ponto deles, 2, 3 dias, né? De acordo com a localização do cliente, ele recebe o produto. Sim. Tem coisa melhor que isso? Eu estava hoje de manhã ainda estudando, né? Porque eu preciso também seguir me atualizando para o meu próprio negócio. E parece às vezes que velocidade e qualidade não se conjugam, né? Não dá muito certo. Ou você é muito rápido, ou você faz com muita qualidade. Mas o que a gente está trazendo, você pode atender uma coisa mais segmentada, um pouco mais específica, né? Para menos quantidades, com mais agilidade, com fracionamento da entrega, com todo o seu conhecimento de mercado. Então tem como você conseguir se encaixar
naquele flanco, né? Naquela oportunidade que os grandes não conseguem dar conta porque são pedidos menores. É uma estrutura muito grande que eles têm, eles não conseguem atender o pequeno, o médio. Ou quem talvez esteja numa fase mais inicial, que trabalha com pequenas quantidades, não tem o seu histórico, não tem o seu conhecimento, não tem a sua vivência, não tem um histórico, né, de uma família trabalhando no ramo alimentício. Então você tem a sua diferenciação porque você consegue atender com agilidade, menores quantidades, com toda uma capacitação, com toda uma qualificação que você tem na sua trajetória de mercado, de atuação, para poder trazer essa complementação. Você entrega com facilidade e também com qualidade pela sua experiência já no segmento, né? E aí, que você falou, a gente encontrar, então, uma frase, um jeito de apresentar com uma expressão, né? Com uma forma assertiva de poder evidenciar isso para a pessoa que está comprando a gente, é diferenciar e falar, puxa, esse é para mim, né? Eu não vou comprar 1 milhão, mas eu preciso com qualidade, então a Cíntia faz bem feito. Eu sempre aprendi que a gente tem que encantar o cliente, sabe? Exato. E essa é eu acho que é o que fica, sabe, na mente. Então você chega, ele recebe um pedido com umas embalagens super legais, sabe? Onde ele pode usar um pouquinho do produto e guardar. E ele vai ter uma validade maior do produto. Exato. E é isso que a Ingrediente Santa Vita se diferencia hoje do mercado. Sim. Mas cada vez mais você tem que buscar aí novas alternativas. Essa é uma questão... É fundamental. Senão você vai sumindo no mercado, igual o exemplo que você deu da Kodak. Que era uma super mega empresa e acabou se desfalecendo, né? Exato. É uma judiação. Então entra de você ter um posicionamento que vai ser como que o seu cliente te vê, né? Na cabeça dele, você está associado com o quê? É com qualidade, é com experiência, é com velocidade, ou os dois, ou os três. Hoje, qualidade não é mais diferenciação. Ou você, imagina se eu não vou entregar um produto de qualidade. Mas é que nem você está falando, já está fora tá fora do cliente. Mas é que você está colocando, é um over-delivering, ou seja, você entrega mais do que o esperado, você entrega, né, com toda uma entrega acima do esperado para poder a pessoa falar, puxa, né, ela além de me entregar um produto de qualidade, ainda fez o acabamento, me atendeu no dia que eu precisava, né, deu um jeito de poder me atender naquele dia que eu estava precisando daquela entrega no final de semana. Então você superar a expectativa do cliente é encantar quem está falando para conseguir fidelizar. Eu nunca falo não pro cliente. A minha sócia, né, que minha parceira que me ajuda, né, que é a minha cunhada, que é ela que me ajudou muito na formação dessas novas embalagens. E eu sou diferente dela, eu não falo não pro cliente. Porque se eu falo não, ele vai no concorrente, o concorrente fala assim, balbal. E eu não consigo falar não. É meu defeito. Não é defeito. Não porque você tem que organizar a sua empresa. Não, claro. Então, olha, você apresenta a tua empresa e fala, eu entrego 2, 3 dias o prazo de entrega. Então, você tem que seguir aquilo, se você for uma empresa organizada. Mas aí o cliente, pelo amor de Deus, Cíntia, me atende, eu tô com falta desse produto no meu estoque. É lógico que eu atendo. Então, você tem que ter jogo de cintura. E hoje é todo mundo assim. Todo mundo não é tão organizado. A gente está num momento de reestruturação, a gente está mudando paradigmas, conceitos, nova economia, como estamos conversando. A internet mudou todo o cenário do comércio. Então você tem que ter um certo jogo de cintura para poder atender caso a caso, entender com flexibilidade que vão haver ocorrências excepcionais, do tipo, fugiu do script, fugiu do programado, fugiu do que é habitual. Mas eu posso, né, abrir uma exceção, coordenar de uma maneira que não vá afetar os próximos. Sempre abro. Mas também não tornar isso o seu novo padrão, para que você não se desorganize, nem privilegie um cliente em detrimento do outro. Né? Trazer que, claro, até aqui eu ainda consigo esticar. Precisa de um parcelamento maior? Então eu consigo te atender, dá para te negociar, dá para poder conversar. Agora, isso comprometer a nossa atividade, comprometer a nossa relação com os demais clientes, aí já não seria tanto... Não, e também mexe também na tua margem, né? Exato. Sabe? Cada vez vai diminuindo, não pode. Então. A empresa, para crescer, ela tem que ter
uma margem onde ela tem que seguir aquela margem. Exato. E ter uma consciência de equilíbrio e sustentabilidade pelo seguinte, né? Isso pode ser para menos, do tipo, né? Puxa, eu vou baixar um pouquinho minha margem para poder fazer um contrato mais longo, para conseguir esse cliente que vai ser importante até para poder comprar o meu portfólio. Mas entender também que ficar subindo o preço indefinidamente também não é tanto jogo pelo seguinte. E até faço o apontamento que também faço com os meus clientes, que é o seguinte. Às vezes o mercado, ele tá um pouco assim, né, valorizando aquilo que eu faço, e tá todo mundo cobrando um pouco mais, eu posso querer também cobrar um pouco mais para poder, né, nivelar meu preço por cima. Só que se a pessoa começa a gastar muito comigo, ela talvez não vai conseguir dar conta de outros compromissos que ela tem com a saúde do filho, com a educação das crianças, ou até com trabalhos sociais. E para quem é meu cliente conseguir comprar de mim, ele também vai ter que subir o preço para o cliente dele, e o cliente dele vai ter que subir o preço dele para poder pagar esse novo preço. Então, né, a gente critica muito a inflação, mas a gente mesmo acaba fazendo a inflação de ficar inflacionando o nosso preço. Exatamente. Então, entender, puxa, né? Eu tô bem aqui. Eu não preciso de 1 zilhão para ser feliz, né? Acho que eu poder ter acesso a poder, né, transitar com o que eu preciso de compromissos, ou poder me alimentar, viajar de tempos em tempos, né? Então, é entender que a felicidade não estaria simplesmente no ter, né? Eu preciso ter mais, agora preciso crescer mais, preciso ser mais do que eu já sou. Senão, daqui a pouco tá todo mundo se enforcando e não entende por quê, né? Entender que existe um ponto de equilíbrio que é bom para todos e a economia pode funcionar equilibradamente para todos, né? Sem precisar dessa coisa de ser sempre o melhor, sempre o maior, sempre aumentar. Senão vira uma coisa que se desvia do propósito original, que é mais qualitativo. Sem ninguém, né? Como é que fala? De um querer devorar o outro, né? Exato, né? Aí acaba o respeito, acaba a forma de como trabalhar corretamente. Claro Exato. que tem formas e formas legais, onde podem, com impostos, que também onera muito, né? Mas eu aprendi com meu pai a sempre trabalhar na linha. Exato, né? Isso foi um grande mérito que eu posso ter, né? Sim. Aprendizado importante hoje. Valores essenciais como disciplina, honestidade, prudência, paciência, cuidado são atemporais e te mantêm no mercado durante muito mais tempo que tentar, né, fazer de um jeito ali que não é tão conveniente. Daqui a pouco isso te prejudica mais do que te ajuda nesse curto prazo, né? Ter essa consciência de valores essenciais atemporais te permite ter toda uma reputação, toda uma longa vida no seu trabalho. Isso vale para profissionais empreendedores ou autônomos, seriam para humanos, né? Mais do que para qualquer tipo de atividade. Com certeza. E eu não sei se foi numa revista que eu li, mas acho que sim, agora não vou saber dizer qual que é o periódico, que falou o seguinte: os funcionários, até certo valor de salário, ainda se motivam, né, por ganhar um aumento, por ganhar 10% a mais, mas chega um tanto que a pessoa já pode ter, sei lá, mais 10 mil, 20 mil de aumento de salário, ela não vai se motivar por isso, porque ela já paga o clube, já paga a viagem, já paga o passeio do cinema. Então, mesmo quem pensa, né, no crescimento infinito, de você aumentar seu market share, você conseguir dominar o setor, será que isso vai trazer mais qualidade para sua vida? Mais do que já se alcance podendo frequentar um clube, fazer uma viagem a cada 6 meses que seja, ou então podendo, né, fazer uma reforma na casa? Então a gente está talvez num momento de ressignificação de algumas coisas, né? Entender de valores, né? Exato. Né? Colocar na mesa, né, o que é realmente respeito, o que é fidelidade, o que é longevidade, porque senão a gente acaba caminhando, né, numa esteira de imediatismo, de crescer de qualquer maneira e se perde no caminho. Então, entender daquilo que é mais perene é você conseguir, como falamos, dar um passo para trás e 2 para frente do que tentar dar um para frente correndo e tombar e depois perder toda a sua funcionalidade, né? É verdade. Se cair e não conseguir se levantar mais, né? Exatamente. Então, consciência, como estamos falando, né, valores, inteligência emocional que você trouxe, né, para poder ter resiliência, perseverança, paciência, é o que faz a gente caminhar para além de apenas competências técnicas ou tecnologias, né? Conseguir trabalhar de modo humano e constante. Porque, na verdade, você trabalha com humano, né? Pode ter todas as tecnologias aí, mas você, na verdade, você trabalha com humano. Mesmo quando você
como você falou, citou dos bancos, hoje é tudo online, tem os bancos digitais, Uhum. mas às vezes acontece um problema, você vai falar com quem? Com Jesus Exato. Cristo. É complicado também. Eu Então. sinto essa Sim. dificuldade. A gente tem toda uma questão de automação de atividades mais burocráticas, mais de processos, ou então até você consegue trabalhar na interação com inteligência artificial, né, de você ter um atendimento através de uma inteligência artificial, mas, né, aquela coisa da empatia, aquela coisa de você conseguir personalizar um atendimento, ou você conseguir pensar fora da caixa, é uma habilidade humana. Então, criatividade, reciprocidade, respeito são o que vai nos manter, né, no mercado, para despeito de você ter uma plataforma que conversa sozinha com o cliente, ou então que processa informações mais rápido do que a gente consegue pensar sozinho. Então, é também saber ainda ter essa consciência de valor do humano para também não se perder de criar um monstro que daqui a pouco tá engolindo a gente, né? Essas Verdade. projeções aí de que o computador ia engolir o ser humano, agora a inteligência artificial vai tornar o ser humano obsoleto, não é tão por aí, né? A gente não pode perder para a máquina, né? A gente está criando Lógico que ali não. a nossa facilitação de vida, não quem vai, né, desviar a gente do nosso propósito de Vai saúde. deixar a gente um robô. Exato. Eu tô lembrando da entrevista que o Steve Jobs deu, acho que em 81, para uma rede de televisão americana, que estavam perguntando, nossa, o computador pessoal, que era novidade na década de 80, né? Você conseguir ter um computador para além de uma sala de computação para ter um computador pessoal, né? Ah, essa coisa de computador aí, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ser engolido pelas máquinas? Aí ele falou que não. O computador ele consegue processar informações mais rápido, então se o ser humano fica, né, às vezes fazendo conta na calculadora ou fazendo expedição de documento, o computador vai fazer tudo isso pelo ser humano e vai poder ser mais criativo, vai poder pensar em outras coisas além de ficar preso no No operacional operacional. da atividade burocrática. É um facilitador, né? Não deixa de Exato, ser. É que nem o WhatsApp hoje, eu faço muita venda pelo WhatsApp. exato. Tudo, tudo. Isso ajuda, né? E aí que a gente tá... Pode concluir se quiser. Não, então, isso ajuda muito, porque é aquilo que você falou, você tem tempo de pensar em outras Exato. coisas. Sair do degrau do operacional, né, da fábrica, da parte mais operacional e burocrática, poder pensar mais panoramicamente, Grande, né? tendência, Pensar analisar grande. mercado. Exato. E aí a criatividade que o Steve Jobs coloca, né, que seria uma liberação do ser humano para outras atividades, ela tem que ser com valores, porque senão daqui a pouco a gente está criando o que vai nos destruir, né? Então tem que ter essa consciência de falar, puxa, né? Qual que é o propósito da vida? Qual que é o meu propósito pessoal? Por que a gente existe, né? O que a gente está construindo enquanto humanidade? Porque senão, como fala a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa bastante conhecida aqui no Brasil, que ela diz, né? Se a gente está indo para o precipício, é melhor que vá a pé para poder, né, chegar, perceber melhor para onde está indo. Agora, se a gente só acelera a produção e coloca um monte de tecnologia em cima na direção errada, o estrago é maior. O próprio Peter Drucker, que é o pai da administração, falava: a pior coisa é fazer certo a coisa errada. É melhor você conseguir procurar enxergar bem, como falamos, com planejamento, com consciência, com inteligência, para onde que eu vou, do que criar alguma coisa meio que tipo de improviso de qualquer jeito que daqui a pouco me leva pro abismo. Então, né, que nem você trouxe o aprendizado. Atendi grandes contas. Hoje, essa parte da tecnologia, da inteligência artificial, não é tanto de meu domínio, então eu vou, né, pedir ajuda para o pessoal que conhece mais desse tipo de formato, vou atender clientes menores. É toda uma flexibilidade que pouca gente tem, Cíntia. Pode ter certeza que muita gente não consegue né, voltar para a cadeira do aluno, para poder se atualizar, para poder dar um passo para trás, porque é assim que se cresce. A vida não é linear. Eu gosto muito de frases, né? Acho que é o Oscar Niemeyer que falava que a linha reta é uma invenção humana, ela não existe na natureza. Então a vida vai ser ciclos, fases, momentos. Então crescemos. Ah, mudou a tecnologia? Vamos aprender. Tá dando certo aqui, daqui a pouco o concorrente copiou, vamos agora para outro lado, que é o famoso pivotar, né? Que nem no basquete e no futebol, você gira em torno do seu próprio eixo e direciona para outro lado, porque senão a gente acha que a estrada é uma linha reta, daqui a pouco tombou no precipício e não entendeu por quê, né? Claro. Essa consciência, percepção aguçada, essa atenção plena no dia a dia é fundamental, que é o que eu falo no meu trabalho. A minha educação empresarial, ela tem por base a atenção plena para poder estar perceptivo, alerta, atento, entender os movimentos, a outra pessoa numa relação de empatia, ver o que eu posso fazer a partir de agora,
o que é mais saudável nesse momento que a gente vive coletivo. Senão a Uhum. gente, né, toma decisões por piloto automático, por qualquer tipo de viés cognitivo, e aí o prejuízo é maior do que uma pausa para respirar, né? Você conseguir ter uma respiração consciente, falar, puxa, né? Deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu fazer uma pausa, deixa eu analisar um pouco melhor para daí responder. É responder e não reagir, né? Ah, quer ganhar mais? Vamos lá. Mas a que preço, a que custo, né? Para que propósito? Então, conseguir tomar uma decisão inteligente. Acho que também é Viktor Frankl que fala que é você conseguir criar um espaço para uma resposta prudente e não agir por impulso e ter um prejuízo maior do que esperava, né? Então, muito legal, Cíntia, você dividir toda essa experiência com a gente, né? Poder conversar sobre o seu histórico, sobre o que você faz hoje, sobre o que você já aprendeu e superou nessa mudança de economia que estamos conversando. E falar que tem que aprender cada vez mais. E traz essa consciência de valores para poder guiar a sua conduta, que você aprendeu com seu pai, a honestidade, a prudência, o cuidado, superar a expectativa do cliente, né? Conseguir trazer essa superação de expectativas, ou seja, vou entregar mais do que o esperado para poder me diferenciar, para poder mostrar que eu sou uma pessoa cuidadosa, atenciosa com cada demanda, ter flexibilidade para falar, puxa, né? Eu trabalho com 3 dias de prazo, mas se a pessoa está com falta hoje, ela tem um restaurante, tem um buffet, tem alguma demanda agora, né? Vamos procurar atender para poder também manter essa parceria por mais longo prazo. São aprendizados que são atemporais, para além de uma nova tecnologia, de um novo processo, que vão te fazer perene como você está com a sua família nesse segmento de alimentos, que é bastante concorrido há tanto tempo, e certamente também vai conseguir se manter nesse mercado e ajudar muitas pessoas, tanto na parte do que vocês oferecem de produtos, que são os alimentos, como também, como está dividindo aqui com o nosso pessoal, ensinamentos de gestão, de empreendedorismo, que também é o nosso propósito aqui hoje. Obrigada eu pela oportunidade, mais uma vez. Imagina. E eu quero deixar apresentar a Ingredientes Santa Vita, né? Quem puder acessar o nosso site, é www.ingredientessantavita.com.br. Sim. E já que você também falou do seu trabalho, só vou comentar rapidamente aqui também do meu livro, O Profissional do Terceiro Milênio, que vai falar sobre essa nova economia, esse novo momento do planeta e da humanidade, que temos uma consciência de amadurecimento enquanto espécie, para um novo momento de sustentabilidade, como eu também falo aqui do ESG, a tecnologia do metaverso, porque, né, o que foi feito até os últimos 100, 200 anos, uma consciência mais analógica, ou com menos estrutura da velocidade que ganhamos com a inteligência artificial, com a revolução industrial, está colocando a gente num momento de reflexão, de entender, né, sobre valores, princípios, como conversamos aqui hoje. Então acaba sendo uma leitura importante, até complementar para esse nosso bate-papo. E aí você querendo conhecer mais desse trabalho, também pode mandar um e-mail para contato@reflexãoempresarial.net, que é o e-mail da minha empresa, e lá posso te passar com relação a modelos digitais, de você poder adquirir o livro físico também, toda uma caminhada. E, né, no meu canal do YouTube, Rafa Pinheiro, NP21, também tem bastante conteúdo para poder falar sobre essa dinâmica toda, quantitativa e qualitativa, porque a ideia é que a gente possa ter um negócio duradouro, como conversamos, como a Cíntia tem, como cada pessoa que tem uma ideia pode também levar o projeto adiante e não ficar refém de uma tecnologia, de um modismo, e daqui a pouco se perder no meio do caminho e deixar de poder gerar empregos, atender pessoas com qualidade e também se cumprir seu propósito, como talvez você tenha a vocação de ser empreendedor, só não sabe muito como. E hoje conversamos sobre princípios e valores que podem guiar a nossa trajetória também no empreendedorismo. Então, Cíntia, a gente vai concluindo por aqui, então, essa nossa gravação, essa nossa conversa aqui de hoje. Um prazer te receber, uma honra poder contar com a sua... retificando, ingredientessantavita.com.br. Tá certo. Eu que agradeço, Rafa, pela oportunidade mais uma vez. Foi muito gostoso esse bate-papo. Sim. É um aprendizado, sempre é um aprendizado com você. Cada vez mais, toda vez que a gente se encontra, a gente bate um papo aí de horas e horas. Valeu, obrigada mesmo. A gente também se enriquece na troca, nas conversas como tivemos aqui hoje, tantas outras que podemos ter ao longo da nossa caminhada. E que nem você falou, o estudo continuado, atualização, você conseguir, né, se abrir para novos conhecimentos, para poder ouvir as pessoas diferentes trajetórias, é fundamental. Já é humano fazer isso. Talvez no quantitativo a gente acabou se perdendo um pouco, hoje está percebendo o quanto que é fundamental, e você com a sua trajetória nesse sentido também está enriquecendo as pessoas para poder entender o valor disso, como você também me enriquece a nossa caminhada. Somos amigos de longa data, assim também seguiremos daqui por diante. Se Deus quiser. Então, gratidão para todos que acompanharam aqui essa
essa transmissão, o conteúdo, como falamos, com esse propósito de poder trazer conhecimentos, vivências, dicas, insights para quem está querendo empreender e, como falamos, com fundamento, com planejamento e organização, a coisa pode ir mais longe para, como falamos, uma orientação de um pioneirismo, de um empreendedor que tem uma ideia, uma expertise, mas também poder conseguir criar, organizar uma sistemática de trabalho que vai ser cada vez mais orgânica e também vai ter uma relação com o seu entorno construtiva, sólida, para que o negócio possa cumprir também um propósito maior do que a sua própria individualidade. Então, parabéns para você que pôde acompanhar até aqui essa transmissão. Esperamos ter agregado também na sua jornada, na sua caminhada profissional, que também tem essa orientação para o empreendedorismo. Quem sabe também você não vem sentar aqui nessa cadeira para a gente poder bater esse papo e também enriquecer as pessoas que acompanham esse trabalho com seus insights, superações, desafios, porque somos complementares e certamente você também tem algo para poder acrescentar para as pessoas. Então, um grande abraço e nos vemos então na próxima oportunidade. Até mais.